Bom, voltando aqui, doutor, a incidência maior de psicopatias tem diferença entre homens e mulheres ou não? Existe um estudo estatístico provando o seguinte, aliás, isso foi na época de Damásio, né, em que até a forma do crânio era considerada como uma tendência criminosa ou não. Isso é claro que desapareceu, mas havia um estudo estatístico demonstrando que por que os negros teriam mais predisposição à criminalidade, por que os homens teriam maior tendência à criminalidade, tanto é que os dinamarqueses, uma vez estudando isso, determinaram o chamado gene XXY, o chamado supermacho. Quer dizer, tudo isso caiu por terra. Na realidade, isso simplista acabou. Não existe uma regra geral. Todos nós somos iguais, com as mesmas tendências. Quer dizer, isso, fora disso, é uma perfeita discriminação. Quer dizer, essa discriminação tem que ser hoje, felizmente, até no Brasil, ela é legalmente combatida. Quer dizer, a discriminação quanto ao sexo, quanto à raça, quanto à cor, tudo mas isso. Né? A gente vê muito mais crimes cruéis sendo cometidos por homens do que por mulheres, por exemplo. Você vê, os presídios têm muito mais homens com crimes dessa natureza do que mulheres. Esse é um estudo estatístico. E por que isso acontece? Pois é. Por que os homens... Eu tenho a impressão que a facilidade maior com que os homens tenham na dificuldade da relação, da facilidade que eles têm de chegar próximo a essas armas. Quer dizer, eu acho que talvez seja isso, uma questão muito mais social, uma questão social e cultural, do que uma questão de patologia. Doutor, uma pessoa que vive num ambiente agressivo, ela tem possibilidade de ter alguma alteração cerebral aqui, algum curto-circuito aqui, por conta da convivência com pessoas violentas e desse tipo de vida? Essa generalização é perigosa. A gente poderia dizer, então, que todas as pessoas que moram em favelas seriam criminosos. Na realidade, não. A tendência à criminalidade, ela tem uma tendência genética e é claro que o ambiente pode facilitar. Mas pessoas que vivem num mundo totalmente diferenciado, pessoas que vivem na classe elevada social também podem cometer criminalidade. Quer dizer, essa generalização ela é muito perigosa. Eu acho que independe da questão social, depende muito mais da predisposição individual. Uma pessoa violenta, uma pessoa que tem esse tipo de psicopatia, quais as chances do filho dessa pessoa vir a ter o mesmo mal? É desconhecido, totalmente desconhecido. Nós não temos como avaliar isso. Na realidade, quando se avalia a criminalidade, é importante dizer a subjetivação. Quer dizer, independe da classe social, independe da cor, independe de tudo isso. Quer dizer, depende muito mais da questão subjetiva. A tendência que nós temos a praticar esses atos, esses gestos. Se nós temos forças, nós incitamos a multidão, como é o caso do Alexandre disse, dos indivíduos que vão para os estádios simplesmente para incitar, não a alegria do esporte, mas incitar a agressão a favor ou contra. Então, esse tipo de psicopatia é muito mais comum nascer com a pessoa do que essa pessoa vir a ter. Sim, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a psicopatia é uma questão muito mais genética do que adquirida. Vamos classificar alguns tipos aqui para a gente saber reconhecer. Já que tem tantos psicopatas soltos por aí, né, e psicopata, como eu falei na abertura, não é só aquela pessoa que mata, não é só aquela pessoa que é violenta fisicamente, é aquela pessoa ardilosa também, é aquela pessoa que trama, aquela pessoa que vingativa. As pessoas muito vingativas, elas podem ter um perfil psicopata, doutor? A vingança, ela envolve duas questões extremamente complexas. Primeiro é o sentimento de repressão. Quer dizer, a gente só provoca vingança quando a resposta nos é negativa. Quando a importância que você dá a esse elemento que causou esse sentimento de vingança. E a vingança, ela é qualitária. Quer dizer, se você tiver um comportamento adequado, a sua reação a uma resposta negativa praticamente não existe. Há uma frase, inclusive, interessantíssima, essa frase minha, que toda ação que não tem reação, ela desaparece. Quer dizer, então a vingança só existe quando você perpetua a ação com uma reação. Um sujeito de pavio curto, aquele tipo de pessoa que briga por qualquer motivo, se cair uma colher no chão, ele briga. Ele pode ser considerado, pode ter algum traço de psicopatia? Não, não necessariamente. Os skinheads, por exemplo, aqueles que incitam, esses da torcida organizada, já podem ter traço de... Eu estou querendo, na verdade, doutor, classificar as pessoas para a gente ter um maior entendimento e a gente poder reconhecer, de repente, uma pessoa que está fora desse padrão que a gente considera normal.
essas pessoas já podem ser psicopatas, não? Eu estou usando aqui a torcida organizada, não porque sou contra a torcida organizada. Eu acho que esses que, né, são infiltrados. Porque isso acontece na torcida organizada no futebol, no basquetebol, no vôlei, no tênis. Mas a gente falou dos infiltrados. Agora, exatamente, dentro disso existem pessoas que têm esse transtorno, e são exatamente essas pessoas que incitam. Né? Eu sou favorável à alegria, eu sou favorável ao esporte de uma maneira geral, não, mas por que o futebol? É exatamente o futebol onde a maior concentração se projeta. E é onde é o esporte, pelo menos no nosso país. Se você falar assim, os hooligans na Inglaterra. Os hooligans são pessoas que abominam o esporte, não. Simplesmente eles usam o álcool como uma reprodução da agressividade, são chamadas de embriaguez patológica dos hooligans, que é exatamente que eles matam, eles destroem. Quer dizer, se fosse, quer dizer, uma camada social elevada ou em que é capaz de provocar esse tipo de reação. Quer dizer, então, mais uma vez, corroborando com esse aspecto, quer dizer, a classe social não tem nada a ver com criminalidade. Hitler, Nero, Fernandinho Beiramar, aquele Elias maluco, são psicopatas. Claro. São pessoas que tinham, e você veja que dentro de tudo isso tem que ter uma habilidade. Eu acho que disso aí tem uma retórica também. Quer dizer, o Hitler como pessoa, ele talvez não impusesse, mas ele tinha uma retórica incrível. Quer dizer, quem conhece os discursos de Hitler, sabia que ele tinha na linguística, ele tinha na retórica uma habilidade terrível. Ele conseguia fazer as pessoas se tornarem convencidas exatamente pela retórica. Quer dizer, a fala, a palavra, como uma arma potente. Quer dizer, Hitler usava a palavra para incitar multidões. E são pessoas com uma inteligência acima da média, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com inteligência, porque, na verdade, a inteligência não corre paralela à alteração do comportamento, né? Mas é claro que eles, pelo menos, algumas habilidades, né? Podemos dizer que, não inteligência em si, mas talvez uma habilidade, um raciocínio mais rápido, né? Goebbels, por exemplo, que era o da propaganda alemã, ele tinha uma habilidade de raciocínio incrível, quer dizer, ele conseguiria resolver em questões de segundos. Então ele armou-se de uma equipe muito grande, quer dizer, a retórica acima do transtorno comportamental. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que convivem com esse tipo de psicopatia? O tratamento hoje ele é interdisciplinar. O mais importante é definir o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito por colegas da psicologia, por colegas da psiquiatria, quer dizer, colegas que submetem os pacientes a diversos exames de avaliação neuropsicológica, de avaliação psicológica. Quer dizer, o mais importante é definir o diagnóstico. O diagnóstico definido, é claro que exige um tratamento específico, dentro da intensidade, dentro da qualidade da sua sintomatologia. Talvez muitas dessas pessoas não conseguem extravasar esse sentimento porque não têm, ou talvez a cultura, ou talvez tenha a facilidade necessária para extravasar os seus sentimentos. Quer dizer, o mais importante é o diagnóstico, que é interdisciplinar. Neurologista, psicólogo, psiquiatra. Através de conversa, através de ressonância magnética? O neurocirurgião, o neurologista, busca alguma causa orgânica. A ressonância magnética normal e a ressonância magnética funcional busca alguma alteração do tipo orgânico, lesões cerebrais que podem provocar esse tipo de alteração, né? E se não, é claro que é uma responsabilidade maior do psicólogo e do psiquiatra. Ok, doutor, obrigada pela sua participação. Eu fico extremamente feliz da gente estar aqui novamente e espero convidá-lo outras vezes. O senhor retorne várias vezes ao programa com temas cada vez mais instigantes, como estudioso que o senhor é. Ok, e mantenha seu sucesso, que é muito importante que a população tenha conhecimento de detalhes que às vezes só nós médicos conhecemos. Só para a gente terminar, o mau humor crônico. Tem gente que é muito mal-humorada, tem gente que acorda de mau humor, tem gente que acha não tem alegria para nada. Tem alguma coisa a ver, doutor? Isso é chamada de distimia. O mau humor é chamado de distimia. Lamentavelmente, são pessoas que necessitam de orientação psicológica adequada, né? O mal-humorado... Tipo o zangado da Branca de Neve. Como sempre. Acho que sim. Então tá bom, obrigada pela sua participação. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos e Renata Elô vem aí para falar sobre relacionamentos também. Até já.